Poderia Deus criar uma escola em um pedaço do céu? Poderia Deus dar um sonho onde todos nós jovens viveríamos nele hoje? Deus tudo pode e fez. Tive um sonhei com um colégio sendo construído, os alunos ajudando na construção, a horta, a agricultura. O colégio foi um sonho muito vívido, assim, muito claro, muito diferente do que um sonho normal do dia a dia, né? E amanheci impressionado com esse sonho. E depois eu peguei um livro para ler, do Espírito de Profecia, e falava exatamente aquilo que eu tinha sonhado. É interessante que ao meio-dia, enquanto eu terminava o almoço, geralmente ele lia jornal de economia, que era o que ele gostava, né? E naquele dia ele não pegou o jornal, ele procurou um livro de Ellen White para ler, que era o Testemunhos Seletos, volume 2. Isso. E aí ali tinha um título, A Reforma Industrial. Eu pensei, nossa, ela fala sobre indústria, eu gosto desse assunto também, né? Mas ela não falava sobre indústria, ela falava sobre educação. Ela falava, não devemos deixar as indústrias como parte da obra educativa. Nossos alunos devem aprender carpintaria, sapataria, agricultura, mecânica, de tudo. E eu pensava que eles seriam mais preparados para a vida, mas ela disse assim, que eles serão missionários mais influentes. E tudo o que eu tinha visto no sonho, ela estava descrevendo naquele capítulo exatamente, o mais ampliado. Naquele momento eu tive a certeza de que não era uma inculcação da minha cabeça, era um chamado de Deus. Eu me senti pequeno, mas me ajoelhei e disse para Deus que eu não teria capacidade, mas que eu aceitava o chamado de Deus. Aí fizeram o prédio central. Quando os alunos chegaram, não tinha piso, não tinha janela, e os alunos estavam aqui para ajudar mesmo, um acampamento, uma missão, né? E no primeiro dia de aula foi dia 9 de março, no ano de 2000. E isso já começou com 157 alunos, se não me engano. Todos eles aqui estudando já. A liberação do governo demorou um pouquinho, mas o próprio pessoal que esteve atendendo meus pais para fazer esse colégio, né, para funcionar a parte de documentação, eles confiaram e falaram, não, pode continuar porque vai chegar o documento e vocês estão totalmente aptos. Então, em menos de um ano, o colégio estava já com todos os alunos funcionando e em 2 anos já tinha todas as construções praticamente prontas, né? É um milagre de Deus a cada dia. As pessoas que vinham conhecer o colégio, que vieram na Pedra Fundamental, quando chegaram um ano depois, falaram, é um milagre. Tudo pronto assim, né? Quando eu cheguei aqui, eu não era muito assim de igreja, eu tinha meio que me afastado. Quando eu vim pra cá, eu entrei no coral, a gente participa do louvor, tem os cultos também. Acho que aqui é um lugar muito bom que você aprimora tanto as suas habilidades físicas, mentais e espirituais. A gente estava com uma situação um pouco ruim na minha família e aí surgiu a possibilidade de mim vir para cá. Minha mãe sempre quis que eu viesse para o internato, então eu aproveitei e agarrei essa oportunidade. Estou aqui desde 2021. O IENS ele é uma escola de profetas, assim como tinha no tempo bíblico. Os nossos alunos eles vêm para cá e eles são treinados para serem líderes dentro das igrejas. E nós percebemos que muitos pais não priorizam isso. E até os irmãos dentro da igreja, quando tem um jovem lá talentoso, que ele está inserido ali num contexto social, às vezes difícil, o meu apelo é que eles possam se juntar forças ali para estar proporcionando, talvez, né, um ambiente para ele aqui, se for da vontade, né, do menino, de querer crescer, de querer aprender. O IENS, ele é essa escola. E eu tô aqui no colégio, esse ano vai completar 3 anos que eu tô aqui, vou cursar o 3º ano do ensino médio. E bom, os relacionamentos que eu criei aqui no IENS foram essenciais. Eu acredito que, na verdade, a minha adolescência ela não seria a mesma se eu não tivesse criado esses relacionamentos aqui.
Na minha cidade eu sempre fui extrovertida, sempre tive muitos amigos, mas eu nunca tive tantos amigos que compactavam da mesma fé que a minha. E eu acredito que para mim isso aqui em Niens foi o que mais me chamou a atenção. Eu cheguei e me enturmei bem rápido, as pessoas foram bem receptivas aqui comigo, então eu criei muitos amigos e hoje em dia eu acho que o que mais me prende, o que mais me dá um calor de ficar aqui é realmente os relacionamentos que eu criei aqui, também por me aproximarem de Cristo, assim como o colégio no todo. Biblicamente, se nós formos ver a história de Jesus ele era filho de um carpinteiro e ele trabalhava com o seu pai na carpintaria. Então, os nossos alunos, eles são treinados também a desenvolver essa área da vida deles. Eles estudam no período e no contraturno eles participam das nossas oficinas pedagógicas. Ali eles vão aprender na cozinha, na horta, no jardim, na marcenaria. São ofícios, pequenas coisas. Eles vão sempre estar ali amparados pelos chefes das oficinas e eles vão ensinar para eles as coisas básicas que eles vão levar para a vida, o seu cotidiano. O que eu mais gosto aqui é a parte dos esportes, de também tocar os instrumentos, o exercício físico, as amizades. São várias coisas que a gente faz aqui durante o dia que são muito boas. Nós temos a escola de esportes. Todo domingo de manhã nós temos aulas de vôlei, de futebol, basquete também. Desenvolve neles o físico, principalmente, mas também as amizades, o trabalho em equipe. E nós participamos de várias atividades fora também aqui do colégio, de torneios, de campeonatos, estimulando eles a ter uma experiência diferente. E quando nós vamos nesses eventos fora, nós sempre levamos um livro missionário e lá na quadra nós distribuímos para as pessoas que estão ali fora, dessa maneira pregando também o Evangelho. E não podemos esquecer da nossa parte de escola de música. Nós temos aulas também de piano, temos aulas de violino, aperfeiçoando os dons dos nossos alunos para aplicar isso aonde eles forem daqui a uns anos, né? Nas suas igrejas, nos trabalhos missionários, né? Que eles forem fazer. E isso é muito importante. O IENS ele tem sido um celeiro de talentos para a igreja mundial, na verdade. E assim, foi um sonho realizado. Até hoje eu falo, nossa, é uma bênção, assim, um privilégio de Deus eu estar aqui, porque eu não imaginaria estar passando por tudo isso. É um lugar que eu amo, que é um lar para mim, se tornou um lar para mim. Elas têm a oportunidade de ver o mundo de uma outra forma. Eu falo que é um mundo fora do mundo. É um mundinho protegido por Deus, protegido das influências externas, protegido da maldade, protegido mesmo por Deus. Então aqui é um ambiente de paz, um ambiente onde eles crescem, eles se desenvolvem, eles amadurecem sem muitas interferências externas. Então, com certeza, é o melhor lugar para os nossos filhos estarem. É uma pena, eu falo para elas, é uma pena que passam tão rápidos esses 3 anos, né? Que quando você vê já foi, e nem que você queira ficar mais, você não consegue, porque elas querem ficar, elas choram quando elas têm que ir embora, eles choram, não querem ir embora, porque eles desfrutaram do pedacinho do céu aqui na Terra. O IENS, ele tem todos os professores, todos são adventistas. Isso para nós é algo muito importante e nós não abrimos mão. Dentro da sala de aula, o aluno ele não só aprende o pedagógico, ali, o acadêmico, mas ele também aprende de Deus. Realizamos culto, todo o começo de turno de aula, nós realizamos culto dentro da sala de aula. E isso é importante. E sempre nós alinhamos o conhecimento intelectual com o conhecimento espiritual. E os nossos professores, além de serem pessoas com capacidade pedagógica, eles também têm um testemunho vivo dentro da igreja onde eles atuam. E isso faz uma diferença muito grande. Nós vemos aí fora, em muitas situações, alunos dentro de uma sala onde eles não têm uma referência. E aqui não. Aqui todos os nossos professores,
eles são referências acadêmicas, mas também são referências espirituais. Aqui é um lugar muito bom, quem vem para cá muda de vida, muda as escolhas, se torna um homem de verdade, uma mulher de verdade. E eu acho que aqui é maravilhoso. E sim, eu me sinto muito mais preparada em relação à religião mesmo, em relação à confiança e dependência de Cristo. Acredito que mesmo que talvez eu vá cursar em alguma faculdade que não seja da rede adventista, eu vou ter uma mentalidade muito mais preparada. Eu cresci aqui em relação à área espiritual e acredito que eu vou continuar desenvolvendo isso depois aqui, de acordo com as coisas que eu aprendi aqui. Para mim é uma alegria, é um privilégio, para mim é um chamado, é uma missão, entendeu? Que Deus me deu, de ensinar para elas a palavra de Deus, de cuidar delas. Não é fácil, às vezes é difícil, sabe? Porque são meninas que vieram de ambientes e criações muito diferentes. Porém, tem algumas meninas que a gente vê assim a mudança, a gente vê assim a alegria delas, sabe? De estar com a gente, os bilhetinhos, as cartinhas, tudo que a gente recebe, o carinho. Então, tudo isso a gente vê que compensa o trabalho que a gente faz com elas. É muito bom o jovem estar aqui hoje no Colégio Interno, porque o Colégio Interno transforma vidas. Então, assim, eu fui de Colégio Interno. Então, do ensino fundamental, médio, até a faculdade, eu entrei no Colégio Interno e saí formado em teologia. É totalmente assim um ambiente onde o jovem precisa desse espaço, desse local, junto com os colegas, com o adolescente e com pessoas que têm experiências boas para passar para cada um deles. Gosto de tudo, gosto dos amigos, gosto das oficinas, dos preceptores, dos professores. Gosto muito, muito, muito dos professores, da cozinha também. Foi uma oficina que me ensinou muita coisa. Da vivência, de tudo, eu gosto de tudo. Porque antes eu não estava tão aberto a fazer novas amizades. Tanto que eu falei que no começo, quando eu vim pra cá, eu fiquei com medo disso. Falei, vou deixar os meus amigos lá, porque eu estava inseguro em relação às amizades. Mas aqui no IENS eu cheguei e descobri que sim, tem como fazer novas amizades, tem como conhecer pessoas que vão acrescentar muitas coisas boas em sua vida. Deus nos confiou os nossos filhos, que é o nosso bem mais precioso. E olha, o apelo que eu faço para os pais que entendam isso. Hoje a concorrência está muito desleal. Os nossos filhos são atacados o tempo todo. Mídias, essa tecnologia mundial, a distração, e o IENS ele tenta resgatar a simplicidade na vida dos nossos adolescentes. É fazer uma brincadeira simples, se sujar na terra, ir para um rio, ir para uma cachoeira, brincar, sentir o prazer de olhar no olho, conversar um com o outro, ter essa afinidade, essa empatia que se perdeu há muito tempo. Então, você que está me ouvindo agora, você é um pai, você é um líder de igreja, que você tem ali meninos que têm talentos, meninos que às vezes estão escorregando ali pela mão de vocês para o mundo. Pense com carinho, o internato, ele contribui muito para a formação do caráter dos nossos filhos. E aqui no IENS, os nossos princípios e valores são inegociáveis. É uma responsabilidade de um pai proteger seu filho. Mas às vezes essa superproteção, o meu filho tem que estar perto de mim para eu protegê-lo. Isso é um grande risco. O filho, quando pequeno, tem esse contato com o pai. Quando ele se torna adolescente, ele quer ser independente, ele quer estar no meio de outros adolescentes. E quando essas amizades são de fora dos valores e princípios que a gente passa para os filhos, isso é um grande risco. Por isso, pai, não tenha receio de enviar seus filhos para uma escola cristã, uma escola de filosofia, principalmente a filosofia adventista, porque isso vai contribuir ainda mais para que o seu filho permaneça amando a Jesus, servindo a Jesus e se preparando, acima de tudo, para a eternidade. E muitos pais têm perdido o time, têm perdido o tempo de mandar o seu filho para o internato. Prioridade é essa palavra. O nosso bem mais precioso são os nossos filhos. Eu posso investir em um carro, uma casa, em viagens, eu posso, não tem problema. Mas eu não posso deixar o meu filho sempre em último lugar. Eu tenho que investir no meu filho. E a educação adventista, aqui no IENS, ela é um grande investimento, como eu disse, não só para esta vida, mas também para a eternidade.
No passado, com abraços e lágrimas, este colégio formou jovens que hoje são pastores, obreiros, missionários e profissionais mais que vencedores. Proteger como pais dedicados é a tarefa do colégio. Amar e educar com o amor de Cristo, o maior presente para os colaboradores e mantenedores. Há quase 30 anos essa é a realidade do IENS. Sonho, oração, dedicação e salvação. Aqui no campo, em nosso pedacinho do céu.